Sejam todos bem-vindos ao Pode Crer, o primeiro podcast de rua dentro de um estúdio. E hoje eu tô com uma visita ilustre aqui. A gente já se fala há muito tempo pela internet, mas mora no mesmo, na mesma cidade, se fala pela internet e a gente nunca se conheceu pessoalmente. Então esse é o momento de se conhecer pessoalmente e vocês conhecerem junto comigo. A nossa amiga Luana Alves, influencer e irmãzinha da CCB. Exatamente. Oi, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde, independente do horário que vocês estejam vendo. Como ele falou, me chamo Luana. Eu crio conteúdo já tem cerca de 3 anos, conteúdos cristãos, e eu mostro a realidade de como que é ser pertencente à congregação cristã no Brasil. É isso aí, hoje vamos ter um papo de, mano, como que é tá por trás de uma, tipo assim, você faz conteúdo pra, né, você é uma integrante, uma membro, né, da CCB, que é uma instituição bem fechada em relação a isso, né, a internet. Como que Sim. foi isso? Como foi essa virada? Você já era evangélica antes, é de família evangélica? Conta um pouquinho do começo da sua história. Na verdade, foi um choque, assim, de realidade muito grande, porque, na verdade, eu era de outra denominação, né, toda a minha família é católica, e Deus me chamou nas águas, na congregação, tem cerca de 4 anos já, 4 para 5 anos, Uhum. e foi, assim, um choque muito grande, né, porque eu sempre batia no pé falando, não, eu não vou ser evangélica, eu não vou ser evangélica, e Deus falou, não, é onde que eu quero que você esteja, porque eu tenho um grande testemunho para você gerar lá dentro, né. E no começo, gravar vídeos, pra congregação, assim, num geral, dá um pouco de medo mesmo, porque você tem aquele intuito, né, tipo: "Não, a congregação é muito fechada, que não sei o quê", mas não necessariamente foi, isso que eu senti quando eu comecei a gravar, porque eu sempre respeitei o espaço, porque, Uhum. tipo assim, o que eles não gostam é que você grava o culto e esse tipo de coisa, né, que Uhum. realmente é um momento com você e Deus. O meu intuito de gravar é mostrar como que você faz pra chegar dentro das congregações e como que é leve servir a Deus e tudo bem se muitas das vezes você estiver sozinho, né. E eu sempre, estive nas redes sociais, só que por trás, né, porque Uhum. eu trabalho com marketing, né, eu sou formada em marketing, e eu sentia muito essa dor quando eu entrei, porque quando eu entrei eu era praticamente sozinha, todo Uhum. mundo que eu conhecia, que eu tinha um vínculo, era de outra denominação. Meus amigos não eram da igreja. Então, tipo assim, eu não tinha, muitos amigos pra me levar até a igreja, pra conhecer outros ambientes, porque na congregação a gente tem o costume de, tipo, não necessariamente ficar somente no nosso bairro, né. A Uhum. gente pode ir em outras congregações, outras comuns que a gente chama, tranquilamente. E eu falei: "Tá, como que eu faço?". Comecei a pesquisar na internet, comuns, e eu sentia muito essa dor de, tipo assim, eu não sei. Eu não Uhum. sei onde congregar, eu não conheço outros lugares, eu não sei onde que vai estar aberto. E eu comecei a ver, né, tipo, influenciadores e tudo mais, era uma coisa muito nichada, de, É. tipo, roupas, que eu falava, tipo: "Não, eu preciso ajudar essas pessoas que, assim como eu, não Uhum. sabem como faz pra chegar, não sabem onde que ir, não sabem, tipo assim, tem aquele medo que nem eu tive de congregar em si, tipo assim, será que realmente eu devo ir pra congregação? Será que é tão difícil, assim, estar dentro da congregação? E não é. Confesso pra Uhum. você que é incrível pra mim e eu finalmente me encontrei, em Cristo dentro da congregação. E quando você se converteu, você já foi direto para a congregação ou teve alguma outra igreja que você. Não, fui direto pra congregação. Na verdade, foi um processo que eu levei por mais de 6 meses. Como eu falei, eu bati no pé dizendo: "Eu não vou pra congregação, eu não vou pra congregação". E foi muito engraçado, porque na verdade eu conheci a congregação, né, através da família do meu ex-marido, que hoje eu sou divorciada, e eles sempre falavam: "Não, vamos conhecer, que não sei o quê", e eu falava: "Não, eu não vou". Só que chegou um dia que ele pegou e falou que ia participar de uma oração, eu falei: "Nossa, você", tipo, né. Falei: "Tá, vou ficar, vou conhecer". E a partir daquele dia eu comecei a orar com eles, né, e ali eu comecei a sentir a presença de Deus de uma maneira muito diferente. Uhum. Mas ainda, tipo, a minha mente falava não, mas o meu coração gritava sim. E nisso foi um processo de 6 meses só participando de orações com os Uhum. irmãos, mas nunca entrando dentro da congregação. E Foi essas orações aconteciam onde? Em casas, em assim? casas, em Uhum. casas. Normalmente era
na casa da minha ex-sogra na época, né? Ou então eles me levavam para alguns outros lugares. Eles foram grandes companheiros meus, assim, no início. Eu tenho, tipo, um grande carinho por Uhum. eles, por tudo que a gente viveu. É, E foi, tipo, muito espontâneo, sabe? Eu tava num processo muito difícil, porque eu sofri, né, por depressão por muitos anos. Na época, eu tava começando a ganhar peso, que eu já cheguei a pesar 49 quilos, Caramba. né? Pra quem não me E menos do que conhece, um saco de cimento é 50 quilos, ela é pra quem não 49. sabe, eu tenho mais de 1,70 m de altura. Caramba. Então, assim, foi um processo muito difícil e lá dentro Deus me curou realmente da depressão. Foi onde que eu falei, não, aqui é o meu lugar. E quando eu entrei dentro da congregação pela primeira vez, a gente tem um costume de, dentro da congregação, tem um hinário, que é só nos hinários que a gente escuta os hinos, né? Uhum. E o meu primeiro hino foi o número 2. E ele sempre me marcou muito, porque quando eu entrei, parecia que a igreja brilhava de Hum. uma maneira assim tão linda, Chamado, né? muito linda. Foi algo, tipo, excepcional pra E eu mim. conheci a Luana justamente através de um vídeo que você fez aqui em Barueri. Eu acho que você tava indo numa comum do Belval, eu acho, se não me engano. Foi do Belval, não Foi. foi? Sim, e Que esse viralizou. vídeo foi o que, tipo assim, viralizou pra Uhum. mim. Foi o vídeo, assim, que mais bombou na época, que as pessoas começaram a me conhecer, como eles falam que eu sou irmãzinha do A Congregue, irmãzinha. É. do Congregue Comigo, né? Porque eu tenho esse bordão. E ele fica ali no Belval, mais lá pra É mais cima. perto do Itaqui, não é? É. Isso, lá é uma salinha de oração muito pequenininha, tão aconchegante, o pessoal, tipo, te abraça de uma E eu maneira. acho que um dos papéis principais desse vídeo também, que contribuiu para a viralização, além de ele ser muito bem construído, é também que, tipo assim, eu, por exemplo, eu sou evangélico há muito tempo, mas eu fui poucas vezes na CCB, eu acho que eu era Uhum, pequeno quando eu fui. Eu não sabia que existia, tipo, salinhas. Pra mim, eu uhum. só via, tipo, a construção top, que não importa onde seja, né? Pô, numa favela eles constroem, né, no mesmo padrão. Sim, Eu não sabia o que acontecia. verdade. E quando você entra, é o mesmo padrão. É É, só a entrada que é diferente, assim, dessas salinhas, é, né? basicamente assim, a gente tem um padrão, né, a ser seguido, que eles precisam por lei e tudo mais, é bem criterioso, né, dentro da Uhum. congregação é bem criterioso mesmo, tudo, questão de nome, todas as informações. Nas salinhas, né, elas são bem pequenininhas porque normalmente, tipo, é a necessidade daquele bairro, né, que a congregação, todas são congregação cristã no Brasil, mas cada Uhum. uma ela é conhecida pelos seus bairros, entendeu? E ali tinha uma necessidade, né? Tinha ali um espaço que foi cedido de um irmão, se eu não me engano, não tenho certeza certinho. Mas, e ali eles criaram essa salinha de oração, Uhum. entendeu? E Deus tá preparando Deus já preparou o terreno deles, vão ter agora um Ah, novo legal. espacinho lá para eles, mas eu sou conhecida por a irmãzinha que vai Que para é, salinhas. Meu negócio é igreja pequenininha, porque ali tem a comunhão mesmo, entendeu? O é. pessoal gosta de dar Na glória. Assembleia tem também essa, a gente chama de casas, ou antigamente chamava de pontos de oração, né? E tem Uhum, uma muito antiga na aldeia, eu gostava muito de ir, que era da irmã Maria, sempre a irmãzinha do coque, né? Que sempre. faz umas casas que pega fogo, assim. E é muito legal. E que momento da sua vida você entendeu? Porque assim, uma coisa é a gente entender o propósito quando a gente já é evangélico há muito tempo, né? Sim, Hoje você, se vier algum processo na sua vida que você entenda que tem um propósito, é muito mais fácil de você entender de Deus o que Deus quer de você, ou de você respeitar o silêncio de Deus. Mas na sim, época não, você veio de uma família sem estrutura, né, evangélica, né, cristã, sim. sem embasamento cristão. Como foi para você entender esse propósito, né, dentro da sua vida? Tipo assim, eu tô sofrendo isso, mas é por um propósito maior e Deus tá falando comigo. Olha, vou falar uma coisa que eu acho que ninguém nunca espera, mas eu senti que tudo começou lá no TikTok. Que, como eu falei, eu sentia muita dificuldade de encontrar lugares e eu começava a pesquisar muito no TikTok, porque eu consumo muito conteúdo do TikTok por Uhum. conta do meu trabalho na época, né? É muito mais fácil de achar as coisas no É, TikTok, né? muito, muito mais. E ali eu comecei a ver lives normal, né? De repente começou a aparecer lives de oração. Pra mim, eu falei, nossa, live de oração? Com o pessoal da congregação? Como assim? Mas, obviamente, não tem um vínculo direto com a igreja, tá? Uhum. Deixando isso muito claro. É dos irmãos mesmo que sentiam de cantar os hinos e tudo mais. E ali eu conheci uma irmã, a irmã Beth, um grande beijo pra irmã Beth, que eu falo que ela é minha mãe espiritual, que ela, tipo, minha base em muitas coisas. E em muitos momentos, né, quando eu tava sofrendo o processo do divórcio,
eu não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Foi um período muito difícil na minha vida que eu falei: "Por que que Deus tá permitindo tudo isso comigo? Por que que eu perdi a minha casa? Por que que eu perdi meu emprego? Por que que eu perdi o meu casamento?" 1 ano depois do meu batismo. E ali eu entendi que era um processo que ele precisava me transformar. Ele me chamou nas águas para depois me transformar, Uhum. porque eu tinha muita coisa do mundo, né. E em muitas orações, muita madrugada, virava muita madrugada, muito, sabe. Crente que é crente que tá lá, de joelho no Tá lá, chão, é. 3 horas da manhã. E ali eu comecei a entender o meu propósito, mas eu falei: "Senhor, se for para me chamar, eu quero ser uma serva. Eu não quero só sentar num banco e falar: 'Tô dentro da congregação', eu quero te servir como um soldado, que assim quando eu precisei de ajuda, me ajudaram, eu quero ajudar também". E foi muito espontâneo a maneira que Deus começou a preparar tudo isso. Então, tipo assim, um processo pequeno, né, começou a ficar grande, Uhum. né, perdi meu emprego, o que que eu ia fazer? Não tinha dinheiro, só tinha lá o cartão do ônibus, do Bem Fácil. Pra vender no centro de Barueri e conseguir dinheiro. Exatamente, descia na estação e ia a pé pra igreja, entendeu? Então ali começou o meu processo. E eu comecei a gravar esses conteúdos e comecei a mostrar que era leve servir a Deus e tudo bem se fosse sozinho. Uhum. E isso começou a aparecer muitas pessoas que relatavam pra mim os seus testemunhos que viviam exatamente o que eu vivi. Uhum. De processos de não ter ninguém, de achar que não ia ter força, e através dos meus vídeos, através de conversar comigo, de entender que dentro da igreja era o seu lugar. Não necessariamente, né, não só dentro da congregação, mas eu recebia relatos de várias pessoas, até mesmo da minha família eu recebi relatos de pessoas que ainda são católicas, né, que via muita força em mim, via a presença de Deus em mim, exatamente pela força que eu tive que ter. E como que você descreve a sua versão antiga da sua versão atual? Você fala muito né, tipo, tanto nos conteúdos quanto na sua história, você fala de uma Luana antes e de uma Luana depois. Como que você descreve? O que que era a Luana antiga que você teve que desapegar para criar uma nova Luana? Olha, eu vou ser muito sincera pra você, tem muita coisa do meu passado que eu não consigo lembrar, porque foi por tanto tempo a depressão me rodeando, eu quase não era feliz, sabe. Eu só lembrava de mim, tipo, no canto, triste, chorando, tentando entender, tipo, qual que é o meu propósito. Eu não conseguia achar o meu propósito. E eu sempre tentava fazer de tudo. Tudo que eu podia fazer de diferente pra tentar me entender, e eu não achava. Eu acho que viver tudo que eu vivi antes eu fiz entender que era o melhor é o agora, sabe. Mas realmente muita coisa do meu passado, assim, de como que eu era antes, eu não consigo Uhum. lembrar muito não. Porque o E, a depressão foi bem porque às vezes cria traumas e o trauma ele é, acaba bloqueando memórias, sim. tipo, comuns mesmo, tipo, de coisas do cotidiano ou coisas marcantes, assim, quando a gente vê isso como eu faço muito conteúdo em relação a principalmente a crianças, abuso infantil, tal, essas coisas. A maioria das pessoas que passam por um processo de depressão por conta disso, elas não lembram e aí as pessoas pensam que é mentira, porque ela não lembra da face da pessoa, não lembra do rosto. E Sim. isso é muito comum. E as pessoas pensam que quando você começa a servir a Deus, tudo fica mais fácil. Não. E não, você ser a preferida ou a escolhida de Deus é muito mais difícil do que você viver, né, tipo, normalmente. Porque eu acho não, a Exatamente. gente sabe. A gente tem a fé, a gente sabe que você servir ao mundo, né, como se fala popularmente, o inimigo não precisa colocar coisas na nossa vida, a gente já tá fazendo o que ele quer. Uhum. Ou então a gente não é uma ameaça pra ele. Agora, quando você se posiciona ao lado de Deus, tudo fica mais complicado, porque você tá andando na Sim. contramão. E esse processo pra você, como foi pra entender isso? Tudo tá dando errado, mas em algum momento você pensou, tipo assim, pô, eu fiz a escolha errada. Em algum momento passou isso pela sua cabeça ou não? Ah, já passou várias vezes, principalmente nos nossos momentos mais de fraqueza, sabe. Mas eu passei por tantos momentos difíceis na minha vida, que quando eu comecei a ver que tudo começou a dar errado mais ainda, foi quando eu estava até conversando com a irmã Beth, e ela me falou uma frase
que é a frase da minha vida. Quando o carro tá desgovernado, é porque Deus tá chegando. Confia. E toda vez que eu sinto que algo começa a dar errado, eu falo: não, Senhor, eu sei que o Senhor tá com um propósito aqui na minha vida neste momento com isso. Foi quando eu comecei a criar mais fé ainda, de confiar em Deus, de que, tipo, não, tá tudo bem. Uhum. Obviamente que não foi fácil, não foi nada fácil, mas Deus colocou uma fé tão grande no meu coração, mas tão grande que eu falei: não, aqui não, aqui é serva de Deus, eu vou confiar plenamente, porque tudo que eu já vivi no passado, isso aqui vai ser nada, porque hoje eu sirvo a um Deus. E a CCB, ela tem um processo de integração das pessoas um pouco diferente das outras igrejas. Eu também já fui divorciado Uhum, tipo assim, eu sempre fui eu era, na verdade, da quadrangular, foi muitos anos, até meus 10 anos, 12 anos de idade, depois eu fui pra Assembleia e depois não, tipo, não saí mais, né, da Assembleia. sim. Então tem costumes também na igreja, né? E pra você foi difícil? Porque eu acho que quando você é divorciado, tudo já é mais difícil. Né? As É, pessoas te olham com outros olhos, pra mulher ainda é pior, porque tem o sim, preconceito estrutural mesmo, né? Cultural isso. sim. E para você integrar em grupos de jovens, grupos, né? Não sei como funciona na CCB, você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, foi. Foi e é um processo muito difícil, essa questão de ser uma pessoa divorciada e ser evangélico. Na congregação ainda nem se fala. Mas é aquilo que você falou, é muito estruturado mesmo, Uhum, entendeu? Dentro da congregação, a gente tem, que nós chamamos de mocidade, que são os jovens que nunca foram casados, né? E tem a irmandade. Eu uhum, não perdi minha liberdade dentro da igreja, porque não fui eu que pedi o divórcio. Então, uhum, por isso eu não perdi a minha liberdade. Eu sou considerada irmandade. Mas é muito difícil, porque eu tenho 26 anos, uhum, né? Eu queria conseguir estar com a mocidade. Tem muita coisa da mocidade em si que eu não posso fazer, que nem que tem os cultos de jovens, que tem os recitativos, que a gente, né, a gente lê, recita uma parte da Bíblia. Isso eu não posso fazer porque eu não sou considerada mocidade, uhum, né? E quando eu vejo, né, quando as pessoas descobrem que eu já fui divorciada, tem mesmo esse preconceito, mas hoje eu já vejo com outros olhos. No começo foi muito difícil, eu me privava muito de ir em cultos de mocidade, porque eu falava, tipo, hum, sabe, as pessoas ficam, tipo, olhando você de uma maneira diferente. Mas eu falava: "Não, não, porque esse propósito aqui é por um motivo muito maior". Eu não tenho muitos amigos da mocidade, até tenho, mas não sou tão próxima, quanto amigos que já são casados, né, uhum. porque eu sinto que já, tipo, já tô numa vibe É outro papo, diferente. né? Hoje a mocidade, tipo, da congregação é muito jovem, né, é tipo, Uhum, no máximo ali estão com seus 24 anos, no máximo, né, que eu vejo. A maioria tá ali dos seus 19, explorando, né, estar dentro da congregação e tudo mais. Mas é muito gostoso também, porque eu vejo a mocidade hoje com uma vontade muito grande de servir a Deus, né? uhum, De estar ali nas rodas de violão, nas tocatas, né, que a gente chama de tocata, nas visitas, virando a madrugada orando. Eu acho lindo, uhum. lindo. Eu vejo muito isso na mocidade hoje em dia. E o que você acha que essa postura da igreja, ela mais aproxima as pessoas, essa rigidez, ela mais aproxima ou mais afasta as pessoas do ministério? Depende. O que eu vejo entre os meus seguidores é essa questão de, tipo assim, de sentir que não vai ser bem recebido, Uhum, né? Obviamente que, tipo, nenhum lugar vai ser perfeito, que as pessoas vão te olhar de maneira diferente, mas eu vejo, por exemplo, pelos irmãos que são, os irmãos e irmãs que são porteiras, que sempre ficam na porta, eles te recebem com tanto amor, com tanto carinho. eh, e eu sempre fui muito bem recebida por essa parte. Eu acho que vai muito de cada um do que tá sentindo no momento, sabe? Se você tá bem espiritualmente, porque quando a gente tá na maior fraqueza é quando o inimigo ele entra. uhum, Ele entra e na sua maior dor ele vai te atacar. uhum, Mas eu vejo, pelo que eu vivi, eu não fui mal recebida por essa questão, pelo contrário, o meu ministério sempre me apoiou muito,
sempre me ajudou muito, me deu muito conselho de todo esse processo, de confiar. Foram me visitar em casa, oraram por mim. Então, assim, são pequenos processos e depende muito do quanto você tá, sabe? Tipo, espiritualmente falando. Uhum. Mas eu não vejo, pelo menos a minha experiência pessoal, eu não vi tanto problema nessa parte. É mais, tipo, pessoas específicas, mas é normal, mas a gente é Isso ser aí tem humano. pessoas, É, né? Como tem aqui fora, tem pessoas lá dentro também. exatamente. E qual que foi a motivação de você fazer seu primeiro vídeo sobre a sua vida, sobre a irmã que indica os lugares para as pessoas? Porque você viu uma necessidade de indicar esses lugares. Como que Uhum. você falou, putz, isso aqui eu posso fazer, transformar em conteúdo? Você acreditou já no conteúdo de início ou você fez por fazer? Um pouco dos dois, né? Na verdade, eu vou falar sobre um ponto que eu achei, assim, que foi a chave que eu, tipo, entendi que realmente era aquilo que era pra eu fazer. Eu tava em um culto pra mocidade lá em Carapicuíba. Foi quando um irmãozinho me abordou, que ele falou que era meu seguidor. Eu nem nunca tinha me abordado antes. Ele, não, eu sigo você. Você é a irmãzinha do Congregue Comigo. Do Congregue Comigo? Eu nem sabia que eu tinha um Agora você tem um bordão. bordão, né? Aí eu descobri que eu tinha um bordão. E eu comecei a ligar os pontos. O primeiro vídeo que eu fiz foi na central de Barueri. Eu tava Uhum. saindo do meu trabalho, né? Que Deus tinha preparado essa porta na minha vida. Lá da 25 de março, eu trabalho na 25, venho todos os dias pra cá. E eu falei, tá, vamos começar com Barueri, porque era o único lugar que eu tinha aberto. Uhum. E o meu coração gritava, preciso ir pra igreja. E o único lugar que eu sabia que ia estar aberto naquela época era a central de Barueri. Uhum. E eu fui, falei, por que não mostrar como que faz pra chegar? Porque eu senti essa, como eu falei no início, eu senti essa dor de mostrar como faz pra chegar dentro das igrejas. Porque tem muita gente até hoje que fala, Luana, eu não sei onde que eu vou congregar. Então, por isso que é um dos motivos pra quem me acompanha nas redes sociais, ver os meus stories, que eu sempre coloco os cultos que estão acontecendo naquele dia, o que vão Uhum. acontecer, entendeu? Exatamente como um informativo, né? Você É. pode me chamar de repórter da CCB, sou eu. Passa lá o Stories, tem 20 cultos que 20, vai eu tô ver. lá. Aí Culto, tem a culto, Luana culto. trabalhando. Depois mais 20, aí tem ela se arrumando pra ir pra igreja. Depois tem mais 20. Exatamente. E foi onde que eu liguei os pontos de que era pra eu realmente continuar gravando esses conteúdos, mostrando como que faz pra chegar dentro das igrejas, porque eu senti essa dor de não ter o informativo da onde que ir, entendeu? Uhum. Hoje a gente vê na internet muita coisa ruim. Ser servo de Deus é muito difícil. As pessoas vão te criticar, vão falar de você. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê de conteúdo na internet hoje, né? E então, por que não você tá na internet e falar de Cristo? Uhum. Por que não você falar de que como que você serve a Deus? O que eu mostro na internet é o que eu vivo todos os dias. E é isso que a internet quer, ela quer verdade, né? Exatamente. Então isso muda tudo. E qual que você acha que foi o post principal? Você falou muito, né, a gente falou aqui sobre o do Belval, mas tem vários depois, né, disso daí, sei lá, quando você descobriu que aquele post de mandar as pessoas até os lugares, né, mostrar como que Uhum. leva as pessoas, qual o momento que desbloqueou, assim, falar, é isso que eu vou fazer? Olha, na verdade, já tinha um ano que eu estava criando conteúdo no TikTok e já tinha tentado 3 vezes colocar os meus vídeos no Instagram. E não ia, não Uhum. bombava, não virava nada, nada, nada. Aí surgiu, deu simplesmente, tipo, na minha mente, agora é a hora. E eu comecei a pegar os conteúdos que eu já tinha pronto e comecei a postar 3 vezes por dia, durante 2 meses. Todos os meus No Instagram ou conteúdos no TikTok? Instagram. Instagram. Tudo que eu tinha no TikTok pronto, comecei a postar. E o vídeo que começou a viralizar são esses vídeos. Foi um vídeo curto que eu falava exatamente sobre servir a Deus sozinho. Uhum. Esses vídeos de frase pequena mesmo. E nisso começou a crescer numa proporção que as pessoas começaram a entrar no meu perfil e viram que eu criava um conteúdo que elas não estavam acostumadas Uhum. dentro da congregação. Porque, como eu falei, dentro da congregação normalmente tinha muito vídeo de arrume-se comigo. Não que eu não faça isso, eu adoro. Sim. Adoro fazer vídeo de arrume-se comigo. Mas era mais esse tipo de conteúdo, não era tão informativo. E eu comecei a criar esses vídeos informativos de como que você pode estar dentro da congregação, como que foi a minha vivência saindo de um lugar e entrando em outro, Uhum. como que foi o meu processo, né, que eu chamo de deserto.
Eu acho que essa foi a chave, de eu começar a mostrar como foi o meu deserto, né, que quando Deus limpou tudo do meu passado para me transformar na nova Luana. Isso foi, tipo, uma grande chave, assim, para mim, eu recebi muitos relatos, muitos testemunhos, e até hoje as pessoas me pedem bastante conselhos por conta disso. E o que você acha, o que que você diria hoje se você encontrasse a Luana de, sei lá, quanto tempo você tá já na CCB? 4 anos. 4 anos. Se você encontrasse a Luana de 5 anos atrás, o que que você acha que você diria pra ela de diferente ou de motivador? Olha, eu ia continuar falando pra ela: "Confia. Confia, não tenha medo, porque lá na frente você vai entender por que que você chorou". Forte, né? Isso mostra ainda mais, reforça o propósito, né? Então Sim, tem muitas pessoas que não conseguem enxergar o propósito porque tá dentro do processo, sim. né? Então a parte do processo é a parte, acho que mais difícil para tudo, porque você não sabe a etapa que você tá, Uhum, né? E a gente que conhece a palavra, a gente entende que o processo ele é feito para ensinar. uhum. Enquanto pode demorar 40 dias ou pode demorar 40 anos. Dependendo de quanto tempo você se tocar que aquilo, o que Deus quer te ensinar. Então Sim. você acha que as pessoas hoje em dia, novo convertido, que não entende ainda esse propósito, né, que não entende como que funciona o processo, eles, através do seu conteúdo, eles conseguem diminuir esse tempo? Tipo, se tocar assim e falar, pô, eu tô num processo. Acredito que sim. É como eu falo, tipo, eu recebo muitos relatos, muitas pessoas conversando comigo, né, do que fazer, pedindo ajuda, pedindo conselho, porque tem tanto medo, né, de conversar com o ministério, de achar que vão ser julgados pelo processo que estão passando. Eu acho que é a parte que mais me toca, assim, de falar, tipo, não, preciso fazer isso, preciso, encontrar essas pessoas precisam me encontrar, porque as pessoas têm muito medo de serem julgadas, Uhum. entendeu? Acho que é mais isso mesmo. E o que que você acha? Qual é uma situação cotidiana que acontece na sua igreja que você acha muito engraçado, mas tipo assim, você sabe que as pessoas também acham engraçado, mas nunca ninguém comentou. Olha, eu acho que é um ponto um pouco é um pouco delicado, mas eu acho muito engraçado que isso sempre acontece, principalmente em culto, assim, que a gente fala que vai virar, né, Uhum, que é os cultos com os irmãos que vêm de fora, né, que a gente sim. recebe muitas visitas, que quando vem o irmão e ele começa a contar um testemunho, né, que a gente tem um tempo para contar os testemunhos, e o irmão fala assim: "Irmão, deixa eu contar mais um testemunho bem pequenininho", e nisso ele leva mais 15 minutos para contar o testemunho. Aí você fala: "Gente do céu, quanto tempo". Mas dentro do culto em si, não acontece tantas coisas, né, a gente segue, tipo, bem rígido mesmo. Mas é mais questão de eu vejo um pouco mais, leve quando é culto de jovens. Uhum. Porque o irmão tem que falar com crianças, o irmão tem que falar com jovens, né. Então é muito gostoso ver, o irmão, tipo, dando conselhos de uma maneira mais descontraída. Eu acho que quem tá começando, até mesmo quem já foi casado, quem é casado, conhecer o culto de jovens vai ser um pouco mais leve, Uhum. porque ele vai falar com você de uma maneira diferente, entendeu? E dentro da CCB a gente tem um costume que nas outras igrejas não tem. As mulheres usam véu. Qual que é o Sim. sentido do véu? Então, é que, tem 2 pontos, né, que eu não posso falar muito, né, porque eu não entendo bastante, eu vou ser muito sincera com vocês. Uhum. Mas tem 2 pontos que são cruciais. Questão de costume, né, desde a época lá de Jesus, que você pode ver, tipo, sempre mostram, né, que as mulheres elas cobrem os cabelos. E também tem uma parte de Coríntios, que fala, né, que o homem que Deus é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. E para a Uhum. mulher poder chegar perto de Deus, ela tem que cobrir a sua cabeça, né. E eu acho que tem, pelo menos o que eu vejo, assim, né, pelo que eu estudei um pouco sobre isso, é que conforme o tempo foi passando, foi modificando algumas coisas, foi mudando, porque antes era só um pano, hoje em dia é Uhum. um véu, né, que é mais por questão de costume também, que é da mesma forma do costume das mulheres se separarem dos homens. Né, que tem Uhum. muito disso que as pessoas falam: "Ah, você é da É da verdade. igreja que separa as mulheres dos homens", as pessoas perguntam bastante disso também. Pelo que eu entendo dessa parte,
E eu acho até mais seguro também, porque tem um ponto de segurança, né, das mulheres não ficarem próximas dos homens, Uhum. e também porque quando você vai pra igreja, é você e Deus, não é você e o seu esposo. Obviamente que Sim. você vai estar lá, você vai estar na comunhão pela sua esposa, obviamente, mas também tem que lembrar que é o seu momento com Cristo. Uhum. Entendeu? Então por isso que tem essa separação. Lógico que tem alguns outros pontos também, mas os principais, assim, que eu sempre escuto dos irmãos são esses. E como você conseguiu alcançar o equilíbrio entre você ser reverente, né? Porque a igreja é muito metódica, né? Sim. Você ser reverente e a produção de conteúdo. Teve algum momento que alguém, tipo, da igreja veio falar com você e falar, não quero que você faça isso. Esse conteúdo aí não é legal. Não quero que filme a igreja, isso não é certo. Teve algum momento que aconteceu isso? Não, graças a Deus não, porque eu sempre fui muito respeitosa, né. A gente sabe que não pode gravar o culto, os meus conteúdos sempre foi mostrando a igreja em si, como faz para você chegar na igreja, eu nunca gravo os cultos. Então, nessa parte eu nunca tive problema, das pessoas falarem, eu sempre respeitei muito a congregação e a sua doutrina, porque foi ela que me fez estar mais próxima de Cristo, né, porque a gente se desprende do mundo e foca em estar em Cristo, né. Uhum. Então E isso você acha que, tipo assim, se um dia você, sei lá, convidar algum irmão, alguma irmã para participar de algum vídeo seu, você acha que isso para eles é comum, é normal ou não? não, não, depende bastante mesmo. Vejo mais pela mocidade, a mocidade já é um pouco mais aberta nessa parte. Irmãos, tipo, da irmandade, depende bastante. Eu só, tipo, chamo mesmo pra gravar ou coisas do tipo, aqueles que, tipo, vêm e falam comigo, tipo: "Ah, eu gosto do conteúdo, vamos gravar". Aí sim, aí eu vejo uma abertura daquela pessoa pra realmente gravar um conteúdo, gravar alguma coisa. Mas no geral, assim, é mais a mocidade mesmo que é mais, tranquila com essa questão mesmo, Uhum. entendeu? Bom, na internet o pessoal, eu tenho muitos amigos, né, que são comediantes, são influenciadores também, e fazem conteúdos, tipo, sobre a CCB, falando, né, de personagens, Uhum, e, por exemplo, o Israel Targino é um grande amigo meu, que ele faz sempre conteúdo falando de todas as igrejas, e ele sim. sempre taxou a igreja, a CCB como uma igreja rica. O que que você acha disso? Realmente existe tipo, os irmãos que vivem lá têm mais prosperidade ou é atraído pela riqueza? O que que acontece? Olha, eu já escuto muito isso também, mas não exatamente, é porque a gente tem muito costume, né, de estar muito bem vestido para estar dentro da casa do Senhor, né, Uhum. e Deus sempre prepara tudo. Eu vi muito, muito testemunho de irmão que não tinham o que comer e Deus preparar um violino para o irmão tocar dentro da igreja, de Deus preparar pessoas do outro lado do mundo para trazer comida para dentro da mesa. Então, assim, é muito preparação de Deus. Estar dentro da igreja, estar orando, Deus prepara. E, obviamente, tem pessoas que vai ter processos que Deus vai abençoar e tem pessoas que Deus vai falar: "Eu quero você somente até aqui". Essa irmã que eu falei pra você, a irmã Beth, ela vive pela fé. E ela foi meu maior motivo, assim, de falar: "Não, eu tô exatamente onde que eu tenho que estar". Ela tem 3 filhos especiais, o esposo dela não tá empregado, ele não consegue emprego, ela também não, e Caramba, Deus prepara tudo pra dentro da casa dela de uma maneira que ela abençoa tanto, que ela abençoa os outros também. caramba. Então isso é a riqueza, né, você estar em comunhão com Cristo, ele te dá o que ele Que às achar vezes não é só necessário pra dinheiro, você. né? Não, Não é não. só dinheiro. Eu conheço muitas pessoas, inclusive os meus pais passaram por esse processo Uhum. também, do meu pai tá próximo de aposentar, de ficar 2 anos sem trabalhar e, tipo assim, Deus provê tudo, pagando carro, tudo. É. Então, tipo assim, coisas que é só a gente que entende da palavra, a gente vai entender o que que tá acontecendo. Senão, se a gente porque homem, mulher, não sei se é assim, mas homem, Uhum. ele é muito de provisão. Então, Sim. tipo, pô, eu tô com R$ 1.000 aqui. Ah, surgiu uma coisa, pô, tem que comprar remédio pra criança, alguma coisa, que você gastou R$ 900. Já era, o homem entra em crise. Ele Uhum. já começa a pensar, como que eu vou prover tal coisa? Lógico que hoje em dia, tipo, as mulheres, né, trabalham e até em postos maiores do que os homens, mas essa preocupação parece que é genética já, do homem. Uhum. E Deus provê, né, as Sim. coisas. E quando você começou a enxergar esse agir de Deus, essa providência, porque antigamente você estava numa situação ruim e Sim. você
foi se transformando através do propósito, né? Do processo, até você chegar num propósito que é a situação boa, que é a situação que Sim, você vive hoje em dia. Você trabalha, você tem sua casa, tal. É, muitas vezes a gente só consegue ouvir a voz de Deus nas crises, nas sim. partes ruins. Como que foi a primeira vez que você ouviu a voz de Deus numa fase boa? Olha, quando a primeira vez que essa pergunta foi muito boa, porque É. realmente você escuta mais Cristo no momento que você mais tá triste, porque é quando você realmente começa a buscar mais de Deus pra Sim. entender o que que tá acontecendo. Mas a primeira vez que eu ouvi foi quando Deus abriu as portas novamente na minha vida. Porque foi assim, eu estava muito, muito mal e Deus, de uma maneira muito linda, abriu uma porta, que hoje é um portão na minha vida, e ele falou que ele iria me abençoar ali dentro. E quando eu comecei a ouvir de Deus falar assim: "Faz isso aqui dentro, faz isso daquela forma", e tudo começou a mudar dentro daquela empresa, foi quando eu comecei a sentir mais Cristo, entender mais o propósito dele na minha vida. E comecei a ficar mais alegre. E nisso eu começava a buscar mais. Que quando você tá triste, você começa a buscar de Deus, e você começa a ver a mão de Cristo sobre você, e ele falando: "Continua, faz isso, não vai por esse, para". Ali você começa a ficar mais querendo sentir Deus. E Uhum. isso pra mim foi tipo um estupim, assim, tipo assim: "Não, preciso continuar fazendo o que Deus tá mandando pra mim", entendeu? Foi quando eu Direcionamento, né? exatamente. Foi quando eu vi o que eu estava fazendo, que Deus mandava prosperar mais ainda, não só na minha vida, mas não só espiritualmente, mas na vida de muitos que estavam ao meu redor. Uhum. E você tem hobbies também na sua vida, tem outros trabalhos. Quais são Tenho, esses trabalhos? tenho muitos. Eu sou formada em marketing, né, mas hoje eu não trabalho com marketing, eu trabalho com vendas. Que é E marketing também. também, mas é porque antes eu era social media, né, eu Ah, trabalhava só é o com resultado do. Você trabalha com é, resultado agora. isso, eu já tô lá numa das últimas etapas, né. E eu também trabalho com vendas, e eu também tenho um empreendimento, né, que eu faço crochê, que também me ajudou muito no meu processo de depressão, né, Uhum. que eu precisava distrair a cabeça de uma forma, né. Mas eu não faço crochê cotidiano, eu não faço, tipo, só o tapete, eu não gosto de fa gente, Uhum. sinceramente, eu não gosto de fazer tapete. Tapete. Não me peça pra fazer Porque tapete. todo mundo começa a fazer crochê, é só Eu não tapetes, né? gosto de fazer Tapete e tapete. cachecol. Exatamente, eu não gosto. Eu trabalho com fio de malha, né, que normalmente são aqueles cachepôs, aquelas coisas mais Uhum. delicadinhas, que normalmente e amigurumi, eu amo fazer O que é amigurumi. amigurumi? É aqueles bonequinhos de crochê, sabe, tipo de ursinho, Sei, 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 sei. girafinhas, Nossa, eu aquelas nunca imaginei que seria esse nome. é amigurumi, eu adoro fazer amigurumi, porque, tipo, é muitos detalhes, né, e é muito gostoso de fazer. Além também que eu sou influenciadora, e no meu tempo livre eu ainda corro, né, Ah, isso é um legal. tempo livre pequenininho ali ainda tô correndo, então eu não consigo ficar parada. São alguns dos meus hobbies. E o que que você mais gosta de fazer de todos esses hobbies que você faz, o que que mais te brilha os olhos? Tipo, eu queria ter tempo pra fazer isso e agora eu tenho. O crochê. É. O crochê. Eu foco mais no crochê numas épocas mais específicas, porque a demanda que eu tenho de trabalho hoje, ela é muito grande, porque eu não moro perto do meu trabalho, né. Uhum. Moro em Barueri e trabalho na 25 de março. O tempo que você tem é estar lá dentro do trem 2 horas, você tá lá fazendo crochê, é o meu tempo. E eu gosto muito de fazer, eu faço com muito amor, muito carinho, sabe. Eu gosto de fazer coisas diferentes, quanto mais diferente pra mim é melhor. E se eu conseguisse ter um pouquinho mais de tempo pra isso, Seria melhor. seria melhor. E também focar mais nas redes sociais. Eu queria conseguir muito focar mais nas redes sociais como eu focava antes. Se Deus falasse hoje pra você abandonar seu emprego hoje e amanhã já não ir, que ele tinha um propósito maior pra você viver das redes sociais, qual que seria o seu primeiro pensamento, assim, depois disso? Eu faria, Mesmo sem recursos. eu faria, porque eu já fiz isso uma vez. Eu já fiz isso uma vez, né. Eu estava literalmente sem recurso nenhum, e depois que eu falei assim: "Não, vou ficar aqui orando", porque quando Deus quer, pelo menos comigo, né, quando Deus quer mudar algo, ele me prepara, Uhum. né. Eu tenho que fazer propósito de oração, tenho que fazer jejum,
e me preparar espiritualmente, porque a pancada que o inimigo vem é muito É. grande, é muito grande. E eu iria sem medo. Se Deus falar pra mim, vai, sai da onde você tá, na estação que você tá e vai, eu vou. O que que você acha assim? A gente tem a nossa fé e o que eu vejo, tipo, muito comum é que tem algumas pessoas, por exemplo, minha mãe, antigamente, ela era da Umbanda e ela Uhum, virou evangélica. Isso bem antes dela casar, bem antes de tudo, assim, quando ela era mais nova. Então ela tem alguns conhecimentos sobre outra religião. Só que a maioria dos evangélicos não tem. Eles não conhecem outra religião. Só que quando você vai discutir com uma pessoa que é umbandista, quimbandista, ou até mesmo católico, de outras uhum, religiões, eles sabem muito sobre a nossa religião. O sim. que que você acha? Que isso é uma deficiência do cristão? Não conhecer o território de outras religiões e talvez não saber argumentar no território de outras religiões? Olha, eu não tenho tanta propriedade pra falar nesse sentido, mas eu vejo muito isso mesmo, né? De, tipo assim, eles estarem muito focados nos deles, né? Eu consigo conversar muito bem com pessoas que são de outras denominações, exatamente por também já ter pertencido a outras denominações. Eu vejo que, tipo, quem tá lá, eles. Como é que eu posso te dizer? Peraí, só um minutinho. Eles têm eu não sei se eles têm um certo medo de conhecer outras, Uhum, né, de falar tipo: "Ai não, não é pra mim". Eu, obviamente, tipo, não tenho medo, mas eu sinto que, tipo, não é pra mim. uhum, Não é mais o meu feitio de estar em outras denominações, conhecer outras denominações. Eu acho que isso vai muito de cada um. Da mesma forma que, por exemplo, uma coisa bem aleatória, é a irmã que consegue usar calça e a irmã que não consegue usar calça. É muito do seu com Deus, uhum. entendeu? Tipo, ah, não quero conhecer, não sinto de conhecer, ele não vai conhecer. Nisso eles ficam muito, não vou, não vou, não vou. Mas eu acho que é uma coisa que precisa ser muito trabalhada nas pessoas, é na questão de saber respeitar, Uhum. né? De tipo, ó, aqui não é o meu lugar e tá tudo bem também. Eu acho que é mais uma questão, tipo, num geral, não só dentro da congregação, mas dentro de outras denominações evangélicas e da católica também, porque eu conheço pessoas que têm muito esse preconceito de saber entender sobre o outro, mas saber Uhum. respeitar também. Não necessariamente, tipo, ah, eu vou pegar e vou entrar. Não, então não precisa, mas você precisa saber respeitar e entender que ali é onde que a pessoa tá se sentindo bem. Deus Sim. tem um propósito para cada um da maneira que ele quer. Você acha que dentro das denominações evangélicas, qual é a denominação que mais consegue trazer pessoas do mundo para dentro da igreja? Qual é a técnica mais utilizada que funciona melhor? Tipo, dentre elas a gente tem Testemunho de Jeová, né, que vai de porta em porta. A gente tem, sei lá, a Assembleia, que faz festividade, né, aberta para Uhum, adolescentes, regional, né, que faz também. Tem a CCB com os costumes, com o atrativo do músico, né? Que a música da CCB é muito, né? sim. É muito bem estruturada, então tem muitos músicos que vai pela música e depois acaba se encontrando com Deus mesmo. Qual que você acha que é mais eficaz? Olha, essa questão, não sei se entra nesse ponto, mas eu acredito que a maneira que Deus vai trabalhar com você pode ser de duas formas. Ele já tem onde que você tem que estar, mas vai depender de você, se você vai vir pelo amor ou se você vai vir pela dor. Eu vim pela dor. De certa forma, eu conheci a congregação pela dor, porque eu batia falando que eu não vou. Você Mas já, aproveitando, antes de você terminar de falar, você veio pela dor. Você sentiu em algum momento dessa trajetória aí que você já teve esse convite pelo amor e que você perdeu esse convite? já. Já sim, mas não foi bem um convite. Um testemunho que eu tenho, que Deus só me fez lembrar dele quando eu estava descendo nas águas do Santo Batismo. Quando eu era criança, por volta dos meus 6 anos de idade, eu estava passando na frente de uma congregação. Na verdade, passei na frente de duas. Eu não sei se foi um sonho, se foi. Eu só sei que eu tenho isso muito presente dentro de mim. E lá tinha um anjo do meu lado e ele falava: Aqui é o seu lugar. Isso quando eu era criança. Uhum.
E eu falava, não, aqui não é meu lugar. Mas toda vez que eu passava na frente de uma congregação, meu olho brilhava. Algo dentro de mim falava, entra. Mas eu não entrava. Mas eu não entrava. Aí foi quando eu tive que passar por várias coisas pra Uhum. falar, não, agora eu vou entrar. Agora é o lugar. E você, o seu ex-marido, ele era cristão também? Ou não? Não exatamente. A família dele, né, a mãe dele é da congregação. Ela foi de outras denominações. Ela é um grande exemplo pra mim de mulher de fé também, com toda certeza, porque ela conheceu outras denominações. Mas ele parou de ir por volta dos 14 anos. Foi por isso que eu me choquei quando ele falou assim: eu vou participar da oração, entendeu? Porque ele Uhum. não falava sobre religião comigo de maneira nenhuma. Mas quando eu fui pra agora Deus me fez lembrar. Quando eu fui pra realmente entrar pra dentro da congregação, eu não ia pra congregação. Você tinha falado, né, se eu ia conhecer Uhum. outras, eu tentei. Inúmeras as vezes, a minha família, por parte de mãe é católica e por parte de pai a maioria é espírita. E o bandista também, eu tenho primas ubandistas e do candomblé. No E equilíbrio, né? para todos os lados, mas graças a Deus todo mundo me respeita. Mas e eu falava pra elas, né, conversando, na época eu ainda era católica, e eu falava: "Eu não sinto que ali é o meu lugar". Sempre amei mesmo, toda a minha família me fez crescer naquele ambiente, mas eu sentia que de alguma maneira não era o meu lugar, que eu precisava me encontrar. E conversando com elas, mas não falava sobre os evangélicos, Uhum. eu queria ser outra denominação, mas não queria ser evangélica. E elas falavam: "Não, vamos conhecer a minha, que não sei o quê". Comecei a pegar os endereços, ligava para os lugares, ninguém nunca me atendia. Eu chegava no lugar, estava mostrando que estava aberto, não estava aberto. Eu ligava, eu falei assim: "Me leva", tudo dava errado e eu não conseguia conhecer. Foi quando eu estava conversando com a minha sogra na época, e ela falou: "Por que que você não vai conhecer a congregação?". Mas eu falava: "Não, não vou, não vou, não vou". E ela soube trabalhar o amor de Cristo no meu coração de uma maneira diferente, é uma coisa que eu acho muito interessante sobre a É. congregação. A gente aprende a trabalhar com amor. Não é goela abaixo, né? Não, não. É aos poucos que Deus vai alimentando a sua vontade de estar dentro da congregação. É É porque mui o que eu vejo muito isso nas igrejas é justamente isso. É Uhum. essa pressão que as pessoas de fora elas não estão acostumadas. É, exatamente. E eu vejo muito isso na congregação, que você pode ver. Se você Eu falo que eu sou da congregação, é tipo batata. Pelo menos 8 de 10 fala: "Eu já entrei na congregação alguma vez na vida". Que foi o que você falou no início. Uhum. Porque alguém já te falou assim: "Você não quer conhecer? Vamos lá só uma vez, não custa Sim. nada". É muito difícil, tipo, conversar com alguém falar que não conhece ou que não foi dentro de uma congregação pelo menos uma vez na vida. E é Porque um, esse amor, ele foi plantado dentro de e é você. um processo, ninguém É, entende como um processo. Muitas vezes eu vejo, o pessoal sai para evangelismo e você vê a pessoa querendo converter o mendigo de qualquer jeito. Não, você tem que sim, aceitar Jesus, você tem que não sei o quê, e fica. Gente, não é assim. Tipo, sim, às vezes são ações. Pô, você é, pega um cara que tá na rua. Qual que é a primeira coisa que ele tá interessado ali quando alguém se aproxima? Pô, comida. sim. Comida, água. Já percebeu que quando. Não sei se sua igreja tem prática de fazer ações nas ruas, tal, essas coisas assim, Uhum, mas tem muitos grupos que eu conheço que fazem, grupos evangélicos. Que todo mundo dá comida. uhum, Mas as pessoas que estão na rua é uma dificuldade enorme de encontrar água. Água potável para beber. uhum. Não tem. Tipo, vários moradores de rua já falou isso daí. Que, tipo, pô, o pessoal dá muita comida, mas às vezes a gente quer água. Então, tipo assim, as pessoas não entendem as necessidades das pessoas. É às vezes fica aquela pressão de, vai um visitante na igreja, de você converter. Não, a pessoa tem que aceitar Jesus. Não, às vezes é um processo. Se você for ali, falar umas palavras sobre Jesus, o cara dá uma marmita pra ele. Aí no outro dia você passa, pô, você quer uma água? Tal. Pela sua atitude, talvez você converta as pessoas mais do que pela palavra. Não a palavra Sim. de Deus, mas pela sua palavra, entendeu? Sim, é muito disso de você gerar um testemunho, né, que a gente fala. O seu testemunho, ele vai servir para você ajudar o outro de alguma forma. E o que que você acha de. Tem pessoas que falam que certas igrejas, incluindo a CCB, falou sobre outras igrejas também, mas eu vou falar CCB porque você é de lá, que a Uhum. igreja é uma seita. O que que você acha desse termo? É um termo forte pra você? O que que representa pra você quando você ouve isso de alguém, sendo que você tá dentro e conhece? É porque as pessoas têm muito esse
preceito, nesse preconceito, porque a gente não tem o costume de gravar os cultos, né? Não é legal. Então as pessoas, tipo, por que que não pode mostrar? Por acaso é uma seita? Curiosidade, né? Exatamente. Mas não, é porque a gente tem um respeito que aquele é o momento com Cristo das pessoas. Que eu acho que toda igreja deveria ter. Porque, assim, a Exatamente. maioria dos escândalos que acontece, vou falar dom de línguas, por exemplo. Que muita Assembleia de Deus, que eu sou da Assembleia, que faz isso, eu acho totalmente incorreto. Você gravar os Uhum, cultos. A minha igreja, por exemplo, eles gravam partes dos cultos e fazem, sabe aquele compiladinho? sei. Com um louvor no Uhum, fundo, tal, não dá pra você ouvir o que o pastor tá falando nem nada. Então, tipo, isso é legal, porque tá mostrando o ambiente de culto, sim, mas tem igreja que faz live. Aí, enquanto o pessoal tá, né, no fogo, tal, não sei o quê. E tem muito charlatão, você sabe? Tem muito sim. charlatão dentro da igreja então Uhum, isso acho que empobrece e tira toda a autoridade, né, que sim. a igreja tem e autonomia, né, para Uhum, isso. E isso mais afasta as pessoas do sim. que aproxima. Dentro da congregação, a gente só tem um único canal que tem os cultos gravados, mas é somente na congregação do Brás, que é a central de todas as congregações, que elas ficam Uhum, lá no Brás, perto da estação da Moca. E os cultos são gravados, eu não sei o dia certinho, mas não grava, tipo, a irmandade, grava o irmão. uhum. Naquele momento, né? Para aqueles que não conseguem ir para a igreja, que estão muito longe, que não têm acesso. Então, esse é o único local que é liberado para gravar o culto, que é diretamente da congregação. A gente tem um aplicativo, tá? Que a congregação tem aplicativo, Ó. tá bom? Que a gente chama de relatório. E no relatório tem todas as informações sobre a congregação: endereço, os dias de culto de qualquer irmandade, de qualquer comum, quando que vai começar a live de oração, não, perdão, a live do culto em si, né? Que fica É lá, tipo né? o seu Instagram em aplicativo. Isso, exatamente. Aí ele se chama relatório. Ele é ótimo. Você poderia estar à frente disso. Ele é ótimo, adoro o relatório. E no relatório, ele também coloca, né, tipo, os informativos do que tá acontecendo na congregação, do que os irmãos precisam saber. Ah, vai ter um mutirão, entre aspas, né, que tem uma palavra certa, mas não lembro Uhum. agora, que é pra a gente reunir uma certa quantia para que Deus vai preparar para a gente mandar para o outro lado do mundo que está precisando de uma necessidade. Aí vai ter aquele dia específico que a coleta vai ser designada para aquilo. Aí eles avisam lá também. Ah, vai ter os dias certos de comuns para a mocidade, que não é sempre que tem. Então tudo lá fica no relatório. Ele é ótimo. Eu amo Uhum. relatório. E você falou em pertencer, e tipo assim, que você tem um sonho em pertencer ao grupo de caridade. Tem algum Isso. processo para isso? Tipo assim, é um grupo restrito? Como que funciona? É Deus falar que vai te chamar, entendeu? É que nem, por exemplo, são vários grupos, assim por dizer, né? Que tem os irmãos que são cooperadores, os cooperadores, tem os músicos, tem as irmãs da caridade, os irmãos porteiros. Eles fazem uma oração, eu não sei te explicar muito bem como que funciona essa parte, Uhum. tá? Mas eles fazem uma oração e se Deus prepara, né? Eles falam o nome. Se todo mundo sente que é para você estar lá, isso serve, tipo, pros irmãos porteiro, pros irmãos cooperadores, mas para ser cooperador é só se você é casado, Uhum. tá? E para as irmãs da caridade, eu acredito que seja dessa forma também. E a gente vê esse, eh, tipo assim, que é totalmente diferente de outras igrejas, de Uhum, outras denominações. Eu acho que a forma mais eficaz é essa, porque é através da oração e através de direcionamento. Por exemplo, na minha igreja, na minha denominação, nem tudo é dessa forma. Então, tipo assim, tem ministérios, tal, isso. mas tem ministérios que, tipo assim, que meio que todo mundo pode participar, sabe? Então, isso eu acho a da CCB muito mais eficaz, porque tem um direcionamento e um propósito. É. Porque às vezes você coloca pessoas só pela emoção, né, da pessoa, ou emoção sua, ou necessidade, e Uhum. às vezes não é o propósito da pessoa aquilo. Eu já vi pessoas, né, tipo, homossexuais, que tentaram, né, se converter, foram para a igreja ali, né? E foram colocados em grupos importantes antes Uhum, da pessoa ter total conversão. E a pessoa não ficou. Porque, tipo, era meio óbvio, entendeu? Tipo, não teve uhum, uma transformação. Então, eu acho isso muito legal na CCB. Eu já sabia mais ou menos por cima, porque eu tenho alguns amigos que são de lá.
né, que falaram sobre isso. Mas eu achei interessante que você falou que, tipo, tem muita vontade e tal. E eu acredito que seja, tipo, se é o desejo do seu coração e você colocar isso em oração, com certeza vai Uhum. ser confirmado, né? Ah, Tudo tem um sim. tempo, né? Ah, eu falo que eu sou a irmã do Coca. Eu só não sou a irmã do Coca porque eu não prendo meu cabelo, mas de resto, Deus tá me mostrando, eu já tô, opa, já tô lá. Que a idade do coque não chegou ainda. Quando Não. chegar, mas Aí é eu só. prendo, mas de resto, é Estamos isso. chegando já no final desse podcast. A gente já tá quase uma hora conversando sobre isso, nem percebemos. Já Passou muito passou rápido. batido. Se você viesse de São Paulo pra cá, já teria chegado aqui, né, na sua casa. Verdade. E as últimas perguntas são perguntas meio de bate-pronto. O que que Uhum. você. Perguntas rápidas e respostas o que vier na sua cabeça. Tá, Tá bom? vamos lá. Uma cidade. Barueri, Um sonho. um sonho, ter a minha família. Time de futebol. Olha, Flamengo. Sou Flamengo. E se você pudesse voltar no tempo, para que parte da idade você voltaria, da sua idade? Eu acho que eu voltaria para os meus 12 anos. Porque foi quando eu tinha mais a presença da minha avó, que eu falo que ela era minha mãe. Eu acho que, tipo, estar com ela presente pra mim quando eu tinha 12 anos. Praia ou sítio? Sítio. Por quê? Porque eu sou mais do interior, né? Vamos ser sinceros. Eu gosto de coisa mais calma. Acho que a rotina de São Paulo é muito, muito cansativa. Então, o que mais calmo que eu tiver de tempo, eu tô indo pro mais calmo. Três melhorias que você faria no nicho evangélico no geral, que você acha que mudaria todo o jogo e conseguiria atrair mais as pessoas e menos crítica. No caso, seria, tipo, no meu perfil, você disse? No ambiente evangélico, não tô falando só da CCB, Ah, tá. em toda a atmosfera evangélica de todo mundo. Atitudes, ações, sei lá, coisa que venha pela sua cabeça que você acha que atraia mais as pessoas e seja condizente com a palavra. Eu não colocaria 3, eu colocaria somente uma, que é o amor. Acho que se as pessoas tivessem mais amor, com o seu próximo, as coisas seriam muito diferentes. Quem será a Luana daqui a 5 anos? Olha, espero que a irmã do Coque. 5 anos é pouco ainda, viu? É pouco, você vai dar o quê? 30 Não, e... vou estar com 30, 31. é, 31 anos. eu acredito que uma mulher bem mais madura. Tive que ser madura muito jovem, mas quanto mais maduro, melhor, né? E eu acredito que mais forte ainda na presença de Deus, se Deus quiser, já com a minha família bem estruturada. E eu acho que, tipo, eu penso mais isso mesmo. A minha fé precisa estar mais forte ainda do que ela já é hoje. Isso aí, falou tudo. Isso aí. Chegamos ao final do nosso podcast. Agora, eu queria agradecer, primeiramente, obrigado por ter Deus aceitado o convite. abençoe. Sei que é muito difícil a gente achar um tempo, né? Porque a vida é tão corrida em Verdade. São Paulo, mas a gente Uhum. conseguiu achar esse tempo e contem comigo, né? Porque precisar. Aham. Somos baruerienses. Você entende onde é as igrejas, eu sei as ruas de Barueri, então a gente pode fazer um aplicativo de Olha, onde. vamos lá. Entendeu? Então, essa câmera aqui é sua, você pode dar o recado que você quiser, falar suas redes sociais, um conselho para a galera que tá assistindo e a câmera é sua. Gente, foi um prazer estar aqui. Me sigam nas redes sociais. No Instagram, o meu perfil tá como LNN Alves e no TikTok tá como LNN Alves 0, tá bom? Não é Inalves, que as pessoas me chamam de Inalves, gente. Não é, Inalves. não é Inalves, tá? Um conselho que eu dou pra vocês que estão aqui, que estão iniciando, que não sentem, não entendem o propósito de vocês agora, confie em Cristo. Tudo bem se neste momento da vida de vocês estiverem sozinhos. Estar com Cristo é a base de tudo. E eu posso dizer, porque eu vivi, eu sou o testemunho vivo de que você não ter nada é você ter tudo em Cristo também. Porque Deus prepara todas as coisas. Isso, gente. Beijos. Paz Deus. É isso aí. Acompanha a Luana nas redes sociais. E vocês também que não são inscritos ainda no canal, se inscrevam no canal, porque esse é o Pode Crer, é o primeiro podcast de rua dentro de estúdio. Até a próxima.